nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Nós estamos procurando pregar nos livros que a gente está estudando durante o curso. Portanto, hoje vamos pregar um salmo, o salmo de número 145. Eu estava pensando hoje em pregar o salmo 152. O que vocês acham? Olha como a igreja instruída é bom, né? Pastor, não tem Salmo 152. É isso mesmo, é isso mesmo. Que bom, foi um teste pastoral e vocês passaram, hein? Que bom. Vamos ler Salmo 145. Um dos últimos salmos da Bíblia. E eu queria ler com você. Um salmo que nos ajuda a compreender como é que o povo de Deus se relacionou com Deus em períodos em que estava faltando à vida compromisso. Compromisso. Então, leia comigo esse salmo e leia pensando no que significa compromisso. A gente pode chamar também compromisso de aliança. O Deus da Bíblia é um Deus de alianças. É um Deus de compromissos. É impossível a gente chamar Deus de Pai sem que a gente tenha um compromisso com Ele. É impossível a gente chamar Jesus de Senhor sem que a gente tenha um compromisso com Ele. É impossível, inclusive, a gente chamar o Espírito Santo de Santo e de Deus se Ele não habitar entre nós. Então, leia comigo e vamos compreender. O Salmo começa com uma exaltação ao Deus em quem se confia. Diz o Salmo: eu te exaltarei, Deus e meu Rei. Veja que há um compromisso inicial de que Deus não é um Deus qualquer, é um Rei que governa a vida. Bendirei o teu nome para todo sempre. Quando? No dia mau, no dia da tristeza, no dia da alegria, no dia da vitória, no dia que eu não consegui o que eu estava buscando, eu te bendirei. Ou seja, é um compromisso. Continua o texto. Todos os dias. Não é só na sexta-feira, porque sextou. É inclusive na segunda-feira, porque está começando de novo. Te bendirei todos os dias e louvarei o teu nome. O nome de Deus, a bondade, misericórdia, justiça, perdão, bendirei o teu nome, todo sempre. Continua o texto. Grande é o Senhor, e nós precisamos às vezes falar, verbalizar a grandeza de Deus, porque às vezes os problemas são tão grandes que a gente não consegue cantar nem um hino grande ao Senhor. Parece que tem alguns cristãos cantando assim: grande é a dívida que eu tenho que pagar. Esqueceu-se da grandeza de Deus. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não é como as grandezas humanas. Ela não tem limites. Uma geração vai contar a outra dessas grandezas. E eu vi aqui a criançada cantando, e eu achei tão bonito isso. Nós temos aqui alguns anciãos, que cantaram a grandeza de Deus. Depois vem uma outra geração, canta a grandeza de Deus. Agora tem a geração das crianças, cantando a grandeza de Deus. Os bebês que nasceram daqui a pouco, estão cantando a grandeza de Deus. Uma geração vai cantando as outras gerações. É esse Deus. A grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os seus atos poderosos. Quem é Deus? Deus é aquele que liberta. Quem é Deus? Deus é aquele que tira o pobre do monturo, do lixo e coloca num lugar de honra. Quem é Deus? É aquele que nos cura. Esses atos poderosos de Deus serão cantados, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes.
anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. O que está nos nossos lábios? Qual mensagem que nós proclamamos? Não estou dizendo no culto do domingo, eu estou dizendo nas nossas conversas do trabalho, com os nossos vizinhos, com as nossas postagens. Nós falamos das grandezas de Deus, ou nós falamos só dos nossos problemas, ou dos problemas da vida? O salmista está dizendo: foque em Deus, lembre dos atos poderosos dele, e as coisas vão ganhar o seu devido lugar. Continua o texto: comemorarão a tua imensa bondade, e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso, e o Senhor é compassivo. Eu gosto dessa palavra. Sabe o que significa compassivo? Quer dizer que Deus sente emoções. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que Deus se alegra ou não? Quando a gente peca, Então Deus é compassivo, Ele sente emoções, Ele sente paixões. Pastor, eu achei que para ser santo como Deus é, você teria que ser uma pessoa que nem sorri direito. A gente precisa voltar à Bíblia, porque se Deus sorri para nós, por que é que nós, para sermos santos, temos medo de sorrir, de gostar das coisas bonitas, das belezas? Um Deus que é a própria beleza. E o texto continua: paciente, e um Deus que transborda de amor. Ele não só é amor, Ele transborda. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Você sabe que eu fiquei pensando nos pardalzinhos, quando eu estava lendo esse texto. Quem alimentou o pardal hoje, gente? Quem foi? Quem preparou a comida dele? Pois é. E sabe como o pardal responde? Você já viu um pardal depressivo? Falando: eu não aguento mais essa vida. Não dá, amanhã é segunda-feira, não dá. Não, você não vai ver um pardal assim. Porque o pardal, ele sabe que ele tem um Criador que cuida dele. Nós que temos dificuldade com isso. Mas aí vem a Bíblia e fala assim: olha para os pardais, olha para a criação, eles bendizem o Criador. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, não é só os seres humanos, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder. As crianças cantaram isso. Nada se compara à tua glória. Foi o que elas cantaram hoje aqui. Para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. E caminha para o final o salmo: o teu reino é eterno, por isso é confiável. E o teu domínio permanece de geração em geração, não acaba. A cada mudança que acontece no mundo, não acaba. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. Não é como um homem que promete e não cumpre. Não é como um homem que promete e falha. As promessas de Deus não. E Ele é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos que caem. Você precisa ouvir isso hoje. O Senhor ampara todos os que caem. Às vezes a gente cai porque pecamos contra Deus. Às vezes a gente cai porque a gente perdeu a esperança. Às vezes a gente cai porque os problemas da vida estão grandes demais. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor coloca de pé e ampara aquele que caiu. É isso que nós estamos buscando. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes, olha só, os desejos de todos os seres vivos. Deus tem prazer em realizar nossos desejos. Amém, gente? Então quer dizer que Deus tem prazer em realizar todos os meus desejos? Não. Primeiro Deus alinha o teu desejo com Ele, e depois Ele realiza os teus desejos. Olha que coisa boa. Para a gente não se matar.
para a gente não se arrebentar na vida. Primeiro, Ele dá bons desejos para a gente. Continua o texto. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, e bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto, preste atenção nessa palavra, perto de todos os que o têm uma condição. Deus se aproxima de quem? De quem o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Segunda coisa, Ele realiza os desejos daqueles que o... Então, para Deus realizar o desejo, tem a condição, precisa temê-lo. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Terceira coisa, o Senhor cuida de todos os que o... Quem recebe o cuidado do Senhor? Aqueles que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. E termina o Salmo, com meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome, para todo sempre. Amém. Isso é Salmo, isso é expressão da alma. Quando a gente lê Salmo e começa a compreender a profundidade dele, nós vamos entendendo por que Jesus amava tanto os Salmos. Eu não sei se você sabia, mas de toda a escritura que Jesus lia e citava, os Salmos são as maiores citações de Jesus. Jesus cita o Salmo 22, o Salmo 110, o Salmo 118, os Salmos estavam na boca de Jesus. E precisa estar na nossa também, se nós queremos compreender Deus, o Pai, e viver essa vida que Ele propôs. Hoje, em alguns minutos, queria lidar com vocês sobre essa palavra que está meio que fora de moda: compromisso. Se tem uma coisa hoje difícil de a gente lidar com a nossa vida, é a gente falar em compromisso hoje. Por exemplo, os relacionamentos românticos. Está tranquilo o compromisso, gente? Tem umas coisas tão malucas hoje que vão aparecendo, tem algumas que a gente nem consegue entender mais o nome. Por exemplo, você e eu crescemos ouvindo que no amor romântico, o amor romântico acontecia entre um casal. Agora, a gente ouve falar que tem um tal de trisal. E a semana que vem vai ter um quadrisal. Vai queimando, né, Rogério? Olha, os adolescentes me lembraram agora que tem um conceito chamado poliamor. O que é poliamor, gente? Veja que o amor, conforme a Bíblia, é o sacrifício, a entrega entre dois seres. Agora, se você tenta fazer esse compromisso com 15 pessoas, como que é isso? Aliás, a Bíblia já mostra que toda vez que teve aquele negócio de um homem ter 5 mulheres, deu rolo. Desde o tempo antigo. Dá problema isso. Dá problema. Porque falta compromisso. Compromisso profissional. Olha o problema hoje. A maioria dos nossos pais e avós, a maioria deles, passaram a vida inteira profissional numa empresa. Né? Sei lá, fala uma empresa aí, bastante tradicional. Matarazzo. Teve gente que trabalhou a vida inteira. Qual mais? Mapping. Lembraram do Mapping? Criançada, já ouviram falar nesse nome? Claro que não. Mas existiu essa empresa chamada Mapping. Trabalharam a vida inteira. Hoje, como é que estão os empregos? Você fala para o menino hoje, ele passou 3 meses no emprego, ele falou, olha, não aguento mais, já faz tanto tempo que eu estou nesse, eu preciso mudar, precisa mudar a coisa. 3 meses. Compromisso está difícil, né? Compromisso, por exemplo, se a gente for pensar, compromissos com a própria terra. Quem é de origem nordestina aqui? Levanta a mão. Todo mundo levantou. A gente tem ligação com a terra, não é isso? Mas os nossos pais tinham mais.
Agora, os jovens casais, eles não pensam muito em geografia, não. Eles pensam se o bairro é mais top ou menos top para comprar um apartamento ou uma casa. A gente vai perdendo um pouco a ligação com a terra. Por quê? Porque nós vivemos um tempo, Antônio, de descompromisso. Mas isso é antinatural e a gente vai perceber isso. Quer ver? Olha, vamos ver aqui, ó. A nossa vida, ela é feita de compromissos. Primeiro, a gente nasce num compromisso familiar. A gente nasce dentro de um compromisso. Compromisso de quem? Do pai e da mãe. Compromisso de um círculo de amor. A gente não escolhe nascer e a gente nem escolhe a família que a gente vai nascer. Porque se a gente escolhesse a família que a gente nascer, ia ser um problema, gente. Hã? E aí, a sua família está tudo tranquilo? Pastor, que tribulação. Se eu escolhesse, eu queria nascer na família Doriana, aquela da televisão. Não tem aquela lá. Não tem. A gente já nasce dentro de um compromisso. Segundo, você nasce dentro de uma tradição religiosa. Para mim, particularmente, isso foi um grande conflito na minha adolescência. Porque eu nasci numa tradição religiosa. As pessoas diziam assim: Deus é santo, e se você fazer uma bobagem, mano, ele vai vir, vai dar uma porretada na sua cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, é assim que eu tenho que viver? Mano, não vai ler, porque quem ler, quem vai para a faculdade, deixa Deus. Eu falei, mas como assim? Conhecimento é tão belo, não vem de Deus, como é que não pode? Não, mano, não gosta das coisas belas, porque as coisas belas afastam você de Deus. Eu falei, tem que gostar só de coisa feia, é isso? E a gente vai perdendo essa relação, porque a gente nasce dentro de uma tradição religiosa que não é necessariamente o Evangelho. Não é. A gente nasce também dentro de uma tradição de ser educado na escola. A gente vai para a escola, querendo, levantando cedo. Já tentou? Está lembrando aí de acordar o seu filho adolescente para ir para a escola de manhã? É uma batalha espiritual, não é, gente? Jesus amado. Pois é. Mas é um compromisso que a gente tem. Se você perguntar para o adolescente, você quer estudar que horas? Ele fala, vamos começar às 4 da tarde, que já dá para a gente fazer as coisas, não? Tal. A gente passa o ensino básico, fundamental, são 9 anos, não é isso? 9 anos agora. O ensino médio mais 3, dá 12. Se você vai para uma faculdade, no mínimo mais 4, vai a 16. Vai fazer mestrado, 18. Aí você fala, Deus, eu vou estudar a vida inteira? É o compromisso com o conhecimento. A gente vem também de compromissos com amigos. Gente que a gente faz amizade no começo da vida. Você certamente vai se lembrar de um amigo ou de uma amiga seu da infância que foi muito legal. Não é verdade? Alguém lembra de um nome aqui, de um amigo? Olha aí. A gente vai, está vendo como a gente lembra? A gente lembra porque isso é compromisso de vida, gente com quem a gente cresceu, a gente brincou, a gente ralou o joelho, caiu do carrinho de rolemã. Meninada, existiu uma coisa no passado que se chamava carrinho de rolemã. Quando eu falei aqui, alguns falam, que isso, carrinho de rolemã? Existiu isso uma época. Não é, Gerê? Gerê, a gente ralou muito o joelho nessas coisas, né? Aí a gente queria a pista asfaltada, aí ralava mais ainda o joelho. Mas a gente se lembra disso com alegria, que foram compromissos da vida. A gente faz compromissos afetivos românticos, amém, gente? Aquele primeiro olhar 43 que a gente deu para alguém. Pois é, isso vai tornando a vida significativa. Tudo exige um compromisso. Você acha muitas meninas bonitas, mas o seu coração aponta para uma. Isso é compromisso. E a vida é assim, ela leva a gente para isso. Compromissos com a vida profissional. Chega uma hora que você tem que trabalhar, não tem jeito não. Que legal que a gente olha um para o outro e falou, isso aí, tem uma hora que você começa a trabalhar, aí você não deixa mais a luz acesa. Por quê? Porque agora é você que vai pagar a conta de luz.
E o banho de 37 minutos? Não, agora é só de 6 minutos. Por quê? Você está pagando a conta de água agora. A gente vai fazendo compromissos. Agora, note que esses compromissos são necessários, mas todos eles em algum momento causam algum problema com a gente. Olha para cada um deles. Pode no anterior ainda. Não, é esse mesmo. Por exemplo, família traz alguns problemas para a gente de vez em quando, gente. Essa questão de bom senso, né? A gente fala assim, puxa, minha família parece que o pessoal não tem bom senso. Agora, tenta definir o que é bom senso. Cada um tem um bom senso para definir. É um negócio sério isso. A gente tem problema com tradição religiosa? Se tem. Alguns de nós têm problema com roupa até hoje. Porque disseram que se você não vestir um tal tipo de roupa, não usar um tipo de cabelo, não falar de um certo tipo de idioma, que isso é um idioma, né? O evangeliquez é um idioma. Se você falar fora do mundo evangélico, ninguém entende o que você está falando. Se olhar para alguém e falar assim, ô varão, varão? Ô vaso, ele fala, vaso? Será que é a samambaia? Não, sei lá. É uma linguagem que só os iniciados compreendem. A gente tem problema com esse negócio. Se a gente olhar, por exemplo, a escola. Primeiro, você que é mãe ou pai, leva o seu filho ou filha, primeira vez no dia de aula, como é que fica o seu coração? Você quase não volta mais para casa, né? Pois é, a escola tem esses medos, essas quebras, problemas românticos. Pastor, era o homem da minha vida. Mas quantos anos você tinha? 13, partiu meu coração, pastor. Então, mas você vai ter 14 ainda, vai ter 15, vai ter 18. A vida vai continuar. A gente chega nesses problemas. Vida profissional, eu brinquei aqui, tem meninada hoje que está com 14 anos, faz um estágio de 90 dias e falou, ainda não cheguei a presidente, estou chateado. Calma, está com 13 anos, foram 3 meses só. Esses compromissos, eles vão trazendo dificuldade para nós e a gente vai aprendendo a viver. Mas olha só, como o Salmo 145 ensina a gente a lidar com os compromissos. Vamos adiante. Se a nossa vida é feita de compromissos, o Salmo 145 vai fazer a gente lembrar que todos os compromissos humanos podem falhar. Todos. Se você puder, diga assim para quem está perto de você, lembra-se disso. Todos os compromissos, todos mesmos, os humanos, uma hora vão falhar. E você precisa se preparar para isso. O namorado uma vez vai chegar uma hora. A empresa que você deu a vida inteira vai despedir você, um momento. Vai acontecer, isso tudo vai acontecer. E você precisa se preparar. Por quê? Porque os relacionamentos humanos são importantes, mas eles não são eternos, eles falham. E a gente precisa, para além desses compromissos, a gente ter um compromisso com quem não falha, com quem é eterno, com quem está vendo aquilo que a gente não está vendo. Porque se nós não atentarmos para isso, a gente vai viver de choro em choro. Que foi hoje? Hoje eu estou chorando por causa disso. E a terça-feira? Terça-feira é por causa da tradição religiosa. E a quarta-feira? Quarta-feira é porque eu fui abandonado. E a gente vai viver um chorão. Chorando a vida inteira. Reclamando a vida inteira. E a gente não vai perceber as belezas de Deus para a vida. Agora, por que é que em Deus, este ser santo, belo, cheio de amor, cheio de beleza, de perfeição, por que vale a pena a gente firmar esse compromisso de vida? O Salmo 145 vai ensinar para a gente. Primeiro, vale a pena um compromisso maior com esse ser, porque esse ser domina entre todas as gerações. O Deus que não decepcionou o seu avô, que não decepcionou o seu pai, é o mesmo Deus que não vai decepcionar você, amém, gente?
Aí você olha hoje e fala assim, mas pastor, o meu pai e meu avô não tinha nem estudo, não tinha nem profissão, e Deus cuidou dele. Pois é promessa de Deus. E aí você que já estudou, tem mestrado, tem pós-graduação, está cheio de medo da vida. Você precisa lembrar que o mesmo Deus que cuidou do seu avô, do seu pai, vai cuidar de você. Segunda coisa que o Salmo diz é, esse Deus, esse ser maravilhoso, ele não tem um poder qualquer. Ele tem um poder que é pleno, que é total. É isso que a Bíblia chama de onipotente. O que é onipotente? Deus pode fazer todas as coisas. Amém, gente? Todas mesmo, pastor? Todas, sem exceção. Deus só não faz algumas coisas porque a gente não entenderia. Deus é tão bom que, veja, tem coisas que Ele pode fazer, mas não faz, Ele se autolimita porque a gente não entenderia. Por exemplo, você pode conceber um círculo quadrado? Entendeu o que eu falei aqui? Você pode conceber um círculo quadrado? Não, pastor, não dá. Porque Deus limitou você com a razão, e graças a Deus por isso. Mas Deus poderia fazer, Ele só não faz porque enlouqueceria a gente. A gente não conseguiria conceber com a nossa razão humana. Então sabe esse problema que você está vivendo, esse desafio que você está vivendo, essa coisa intransponível que você acha que não vai chegar amanhã? Vai chegar amanhã, porque Deus pode fazer qualquer coisa para mudar a situação. O salmista diz que vale a pena um compromisso com esse ser, porque Deus é cheio de misericórdia e cheio de compaixão. Eu gosto tanto dessa palavra misericórdia, eu repito aqui para vocês. Porque é claro que é maravilhoso ter um Deus que pode fazer todas as coisas. É claro que é maravilhoso servir a um Deus que é justo nos relacionamentos. Mas tem hora que eu não preciso de justiça exatamente. Porque se Deus for ser justo comigo, eu estou perdido. Deu para entender o que eu estou falando? Tem hora que não é a justiça que eu estou precisando. Tem hora que eu estou precisando de misericórdia. E sabe o que é misericórdia? É Deus te dar o bem que você não merece. E nem fez por onde. Aí Deus olha para nós e fala assim... Não, eu ia cantar aquela outra musiquinha que não é muito bom não, porque não está na nossa harpa cristã. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Isso é misericórdia. Misericórdia. Aí você fala, misericórdia. É misericórdia mesmo. Porque você tem hora que não tem nada, absolutamente nada que vai encantar Deus, nada. Às vezes a gente faz música e acha que, não, Deus fala... Tem uns arcanjos aqui. Não, Rogério? Tem uns arcanjos, tem uns querubins, tem música perfeita. Vocês usam o quê? 12 notas? Sistema tonal? Quando o conhecimento for pleno, lembra que o Paulo falou? Que você só vê um pouquinho, quando ele for pleno, isso aí não vai ser nada. Isso é o Deus a quem nós servimos. Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Ele é Deus. E é cheio de misericórdia. Agora, a gente deve fazer também compromisso com Ele, porque Deus não é como os homens. O Salmo diz, o reinado dele dura de 4 em 4 anos. É isso que está escrito? Não é. É o Deus dos nossos bisavós, é o Deus nosso, é o Deus do seu filho que acabou de nascer, é o Deus que já está no futuro, que você está preocupado com Ele. Deus já está lá. E sabe qual é a bênção de Deus estar lá? É porque Jeremias 29 vai dizer assim, eu sei os planos que eu tenho para vocês. Eu tenho planos de fazer vocês prosperarem e não de lhes causar dano. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus bem grande. Esse é o plano de Deus. E Ele já está lá no futuro. E como é que a gente pode ter certeza? Porque o reino dele é eterno. Vão passar reinos, vão passar reis, vão passar políticos, vão passar historiadores, vão passar. Mas a sua palavra jamais há de passar. É a promessa dele. Por que a gente deve ter um compromisso com Ele? Porque Ele é justo
sábio e bom. O verso 13 diz isso. Você já pensou se não fosse a justiça de Deus que governasse as relações do universo? A gente nem sabe disso ou não tem consciência, mas quando a gente fala assim, você não foi justo comigo, você pisou na bola comigo, do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando que tem um padrão de justiça que é o padrão de Deus. E esse padrão de Deus está incutido dentro de nós. E é por isso que a gente acha que alguém foi injusto conosco. O que nós estamos falando? Os nossos relacionamentos foram quebrados. Você não me tratou de forma honesta, correta. O nome disso é justiça. E sem justiça a vida seria um caos. Um caos. E é por isso que o Deus da Bíblia é confiável. Porque justiça é o princípio que governa o cosmos. Deus está governando o cosmos com o princípio de justiça. Deus leva tão a sério isso, que Deus é justo até com o diabo. Como assim, pastor? Se você estudou o livro de Jó, você percebeu isso. Jó está lá, sofrendo sem saber o que está acontecendo, e no céu está acontecendo o quê? Uma reunião celestial. E quem chega para falar com Deus? Satanás. E Satanás, Deus fala assim, você viu meu servo Jó, como ele é justo? Aí Satanás fala assim, eu vi, mas ele só é justo porque o Senhor deu um carro novo para ele, o Senhor deu uma casa nova para ele, o Senhor deu uma família doriana para ele. Aí está tudo certo, tira tudo isso para ver se ele vai ser justo. Deus fala assim, como eu sou justo e sou Deus, pode tocar em tudo isso, só não toca na vida dele. Pode tocar. Veja a justiça de Deus. Veja a sabedoria. Agora, se Deus fosse justo, mas não fosse sábio, seria um problema para a gente também. Porque às vezes a nossa vontade não bate com a vontade de Deus. É ou não é? Por exemplo, o que você tem vontade de fazer quando alguém pisa na bola com você? Claro, uma oração. Evidente. Um beijo. Tem hora que a nossa vontade não bate com a de Deus. Mas graças a Deus Ele é sábio. E Ele sabe consertar essas coisas que a gente não sabe. Porque a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Graças a Deus, amém, gente? E aí a gente vai entendendo que Deus também, se Ele fosse só sábio, mas não fosse bom, a gente estava perdido. Porque Deus trataria a gente assim, olha, pela minha sabedoria, eu vou lhe dar, eu sei o que é melhor para você, e vou dar isso para você. Aí você fala assim, mas Deus, eu sei que isso é sábio, mas isso, eu não vou aguentar esse tranco aí não, que o Senhor vai. Lembra do Caim? Caim quando pecou, o que ele fala para Deus? É isso que ele está reivindicando. Senhor, eu sei que eu errei, mas isso aí que o Senhor está dando para mim, eu não vou aguentar isso não. Aí esse Deus cheio de bondade, não só cuida de Caim, um malfeitor, porque coloca uma marca nele, como é da geração de Caim, que vai nascer a metalurgia, a arte, as coisas belas, a da geração de Caim. Esse é um Deus cheio de bondade. Até quando a gente peca, Ele nos resgata e nos dá coisa boa. É a esse Deus que você serve. E o salmista termina dizendo que vale a pena um compromisso com Deus, porque Deus satisfaz os nossos desejos. Amém, igreja? Essa pregação melhorou agora, pastor. Estava vindo aí uma pregação meio esquisita, mas agora o senhor falou que Deus satisfaz os nossos desejos. Então amanhã, segunda-feira, vou comprar uma Ferrari. Não, então, isso não é bem desejo. Isso pois é, você sabe, né? Tem coisas que a gente se mata se Deus deixar a gente ter. A gente se mata. É igual o seu filho adolescente que ele quer dirigir a todo custo. Quantos anos tem? 9 anos, pastor. Mas o menino é bom, é um Ayrton Senna. Menos. Ele não tem idade para isso. Às vezes a gente está pedindo coisa para Deus e Deus fala, você não tem idade para isso. Senão não dá. Se eu der isso para você, você vai se arrebentar todo. E é por isso que quando nós olhamos para um Deus que satisfaz os nossos desejos, primeiro Deus conserta os nossos desejos. E depois Ele satisfaz os nossos desejos.
O Salmo 37 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que coisa bela, o cuidado de Deus. E aí eu termino a minha mensagem, olha só. Quem são essas pessoas a quem Deus satisfaz o desejo? Quem são essas pessoas a quem Deus diz: é isso aí, eu vou te abençoar, é esse o caminho de vida? Quem são essas pessoas? Não são todas as pessoas. O Salmo 145 vai dizer que Deus tem compromisso com um tipo de pessoa. Primeiro, Deus tem compromisso com todos os que o invocam. Nós começamos esse culto falando disso. O que é invocar a Deus? Invocar a Deus é você invocar uma autoridade. Nós começamos esse culto dizendo: se alguém me obriga a fazer alguma coisa, eu vou dizer assim: não, eu não vou fazer, porque tem uma constituição no meu país, e eu invoco o artigo 5º que me dá a liberdade de só fazer as coisas se eu for obrigado por lei. É invocar uma autoridade. Qual é o nosso problema? É que a nossa autoridade tem sido outras. Quando nós estamos num problema, que autoridade que a gente invoca? A gente invoca aquela autoridade assim: você sabe com quem você está falando? É o pistolão. Sabe com quem? É a autoridade que sabe com quem está falando? Ou senão a gente invoca a autoridade, sei lá, da carteirada. A gente faz bobagem e fala assim: ó, eu sou tenente, hein? Então, se você é tenente, deveria estar obedecendo a lei mais do que todo mundo, e não quebrando a lei. Você sabe quem eu sou? Essas invocações, elas aprisionam a gente. Mas Deus está perto. Eu estou imaginando que se Deus está perto dos que o invocam, a sua autoridade, eu acho que tem hora que Deus se afasta de nós. Eu estava falando com um colega no trabalho, ele brincou comigo e falou assim: eu estava indo embora. Não corre muito não. Eu falei: por quê? Porque senão o anjo da guarda vai deixar sozinho depois dos 90. Ele para, até os 90 ele está com você, depois ele sai fora e você está por conta. Deus não está mais perto da gente. Quando a gente insiste em fazer coisas que Ele não mandou a gente fazer, que vão levar a gente para caminho de morte. Segunda coisa, Deus tem compromisso com os que o temem. Talvez uma das coisas mais prejudiciais para quem cresceu nos ambientes evangélicos no Brasil é não entender essa palavra temer ao Senhor. Porque muitos de nós fomos criados com uma ideia que temer ao Senhor era ter medo do Senhor. E pensa bem, se Deus exige de nós um relacionamento de amor, o que não pode ter no amor? Medo. Se tem medo, não tem amor. Se tem amor, não pode ter medo. Aliás, a Bíblia vai dizer que o amor expulsa o medo. Então, uma pessoa que tem medo de Deus, ela jamais vai amar a Deus. Agora, o que é temer a Deus? Temer a Deus é respeitá-lo tanto, é levar tão a sério a santidade dEle, a perfeição dEle, a misericórdia dEle, o cuidado dEle, que você falaria assim: eu jamais vou fazer uma coisa para entristecer o meu Deus. Isso é temer a Deus. Não precisa ninguém mandar você, não precisa ninguém colocar você na parede. Pastor, eu estou viajando, eu faço negócios e estou lá em Recife, ninguém está me vendo. Acho que eu vou dar uma escapadinha, encher a cara, arrebentar a boca do balão. Você pode fazer isso, se você não temer a Deus. Mas pastor, ninguém está vendo. Mas você está sob os olhos de alguém que te ama e que você não quer entristecê-lo. Isso é temer a Deus. É dessas pessoas que Deus está próximo, amém, gente? E eu termino dizendo: Deus tem compromisso com aqueles que o amam. Ah, pastor, esse está mais fácil, porque se tem uma pessoa que ama a Deus, sou eu. Canto músicas na igreja que a gente fala que ama a Deus, eu canto, pastor. Quando fala que ama, eu até choro, cai lágrimas assim, levanta as mãos, porque eu amo a Deus. Vamos ver se esse padrão é o padrão da Bíblia. A Bíblia ensina que Deus amou o mundo. E tem um padrão, Rogério. Qual é o padrão? Ele se entregou.
se sacrificou, provando o seu amor. Quem ama a Deus é capaz de sacrificar o seu prazer, o seu bom senso, a sua verdade, para ouvir a verdade de Deus, o bom senso de Deus e o prazer de Deus. Senão você não ama coisa nenhuma. Amém, gente? Estamos dispostos a ouvir a voz de Deus? Há benefícios eternos. Deus está perto quando você invoca a autoridade dEle. Deus está perto quando você teme, você reverencia a presença dEle. Ninguém está vendo, Deus está vendo e é o suficiente. Ele me ama, Ele quer me colocar por caminhos de vida. E eu termino essa mensagem com uma frase, olha para aquela frase final ali, olha. Pastor, por que vale a pena ser fiel, ser comprometido com Deus? Porque esse é o ensinamento das Escrituras. A vida comprometida com Deus, vivida de acordo com todo o conselho de Deus, terá sempre o quê? A provisão de Deus. Se você tiver compromisso com o Criador, Ele prometeu cuidar de todos os detalhes da sua vida. Você crê nessa palavra? Levanta a sua mão direita comigo e fala: Senhor Jesus, eu recebo essa palavra e eu quero aprofundar o meu compromisso contigo, a minha aliança contigo. Não são alianças humanas, que são boas, mas falham. A tua aliança comigo é baseada no teu Filho Jesus Cristo e na tua palavra escrita, que não pode falhar. Pode passar o céu, a terra, as empresas, a política, os amigos, podem tudo passar, mas a tua palavra, que é um compromisso de amor, jamais irá passar. Eu creio nessa palavra, eu creio em ti, e eu estou compromissado contigo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos